Senhor é santo. A Bíblia revela em Isaías que os anjos estão ao seu redor clamando: Santo, 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 3 vezes. Santo, Santo, Santo. E aí ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. E é a maneira que se tem para se entrar no céu. Não terá outra condição. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura devocional relativo à ceia do Senhor em Mateus, capítulo de número 26, mas nós vamos meditar um pouco no capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. O capítulo 25, ele é a continuação do capítulo 24, que, a bem da verdade, é uma continuação do sermão profético. E aqui, essa parábola das 10 virgens tem suas peculiaridades. A princípio, o texto sagrado diz: então, essa palavra então denota a ideia de uma continuação de um discurso, porque ele já vem de uma parábola falando sobre o servo bom e o mau, do servo bom e do servo mau. Continuando, terminando essa parábola, ele entra na parábola, tudo para identificar o reino de Deus, dentro desse contexto do sermão profético. Depois ele vai para o talento, a parábola dos talentos, que foi tema de uma mensagem que trouxe outro dia aqui. Mas, logo no versículo inicial, o texto diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Meus irmãos, sabemos que a palavra parábola
ela se encontra na Bíblia. Lucas, capítulo 18, verso 1 diz: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, não e nunca desfalecer. E nesse tocante aqui, igreja, ele está fazendo uma comparação. A palavra parábola vem do latim parambolé, que significa uma comparação. Colocar uma coisa ao lado de outra para fazer uma comparação. E ele vai e diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus está falando, o mestre está falando aqui acerca da volta dele, como a parábola dos talentos. E ele diz aqui que será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Eu preciso aqui um tempo para poder explicar aquilo que eu já expliquei aqui. Paulo já dizia: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é importante sempre refrisar, sempre relembrar, sempre memorizar aquilo que se foi dito. E o texto santo diz que essas 10 virgens saíram a encontrar-se com o noivo. A tradição judaica no tempo de Cristo era assim. Era realizado sempre à noite. E era diferente. Havia algumas diferenças com relação ao casamento do povo ocidental. Essas virgens, elas foram a encontrar-se com o noivo e dirigiram-se para a casa da noiva, para lá se juntarem à noiva. E isso se dava no período noturno, na noite. Por quê? Porque durante a noite, como eu disse, era a tradição do povo judeu realizar casamentos. E elas ficavam na casa da noiva por um certo período e depois iriam encontrar-se com o noivo, que vinha com a sua comitiva. E dentre essa comitiva, além do noivo, vinha também os amigos do noivo. Então, saía um cortejo de uma casa do noivo e um cortejo da casa da noiva. Isso tudo no período noturno, de noite. De tal modo, igreja, que elas vinham
E quando elas chegavam em determinado local, elas ficavam ali esperando o noivo, porque dali elas iam entrar em um ambiente devidamente preparado, devidamente ornamentado para a realização das bodas, da festa, do casamento. E por que se levava as lâmpadas? Por que se levavam as lâmpadas? Por que além do azeite contido nas lâmpadas, ou lamparinas, ou lampiões, ou candeias, tinha também que levar a reserva, mais azeite à parte? Tudo isso tem uma explicação. O azeite no Antigo Testamento, ele era muito valioso, como nos dias de hoje também é. Vai no supermercado qualquer e pergunta quanto é no vidrinho. Não sei nem se chega a 500 ml. O extra, o original, dói no bolso, porque é caro. Imagina naquela época. Mas, além disso, havia a importância. Ele era usado para alguns fins. Por exemplo, ele era usado para cura, para passar sobre as feridas. Ele era usado como um medicamento. Ele também era usado para combustível, como é o caso aqui, para iluminar o ambiente. E também havia um outro tipo de azeite especial, que era o azeite da unção, era um azeite perfumado. Esse azeite, ele era especificamente utilizado para a consagração dos reis, profetas e sacerdotes. Então, o óleo que ungia reis, sacerdotes e reis era diferente dos outros tipos de óleo de azeite. Era diferente daquele óleo, daquele óleo que foi pregado aqui domingo pelo presbítero Francisco Oliveira. Então, quando chegava na hora delas saírem, cada uma delas precisava ter uma lamparina. E nessa lamparina, elas saíam mais ou menos assim, nesse estilo, mais ou menos assim. Dentro desse recipiente tinha azeite, aqui um pavio que fumegava e que iluminava o chão. E era feito justamente para que acontecesse livramento de uma provável serpente venenosa, também de além de uma serpente venenosa, de um pau, uma pedra, etc. Tudo isso.
De tal modo, de tal maneira, igreja, que elas saíram, elas foram ao encontro, iluminavam o caminho. Em um dado momento, elas pararam em um determinado local, esperando o cortejo do noivo ou noivo, para que esse noivo chegasse, se apresentasse e elas entrassem nas bodas. A Bíblia diz, versículo 5, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. E aqui está uma mensagem de advertência para nós. Quem está esperando a volta de Jesus, diga amém. Amém. Eu também digo amém. Eu acredito na volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tão certo como o ar que nós respiramos, Jesus voltará. Mas há algumas orientações aqui. Tardando o noivo. Parece que Jesus está demorando. Por que ele não já veio? Irmãos, primeiro que a Deus pertence o tempo e as estações, e não compete a nós querer saber. Deuteronômio 29, versículo 29 diz que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Tem coisas que é Deus e mais ninguém. Deus não precisa. O dia e a hora em que Jesus vem está marcada. O próprio Pai estabeleceu. Mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, do dia que você aceitou a Jesus, ou teve consciência de que é crente, você e eu precisamos esperar no Senhor. Passa o tempo que passar, a chuva que vier, o vendaval que for, eu e você, nós devemos permanecer no lugar que o Senhor nos chamou, sem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Estamos estudando uma lição que fala sobre os heréticos, as seitas heréticas, as heresias, ao longo dos anos, dos séculos, que tem tentado atrapalhar a marcha da igreja. E a igreja combate com a própria palavra de Deus essas torpezas. O texto diz aqui, igreja: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O grande problema é a gente parar. O grande problema é a gente estacionar, estagnar. Deixa-me, com muito
zelo e carinho e com muito temor e tremor, igreja. Não deixe, ou melhor, não dê ouvidos a pessoas com espírito de rebeldia e de rebelião, falando mal da igreja, do pastor, da direção da igreja, para arrefecer a sua fé. Ainda que você não goste do pastor, ou local, ou presidente, ore por ele, interceda por ele, não seja honesto. A igreja prudente, ela ora pela liderança. A igreja prudente, a virgem prudente ora pelo pastor, ora pelo crente doente, intercede, busca, ora, visita, ajuda, contribui, obedece. Tudo isso a igreja faz. A noiva, ou seja, a virgem prudente faz. Mas a néscia, além de ser displicente na sua vida espiritual, porque quando a Bíblia diz que ela faltou o azeite, isso mostra displicência, despreparo. E essa inércia, essa virgem, é o tipo do crente, representa o tipo do crente que não vai para o céu e quer impedir quem quer ir para o céu de ir para o céu. Portanto, não dê ouvidos à conversinha de néscios, de imprudentes, de crente que diz que é crente só porque tem uma carteirinha de membro, ou até porque tem um cargo na igreja, mas vive difamando a igreja, o pastor, vive difamando os irmãos, vive inflamando o dirigente local, daquela congregação, daquela outra, o professor não presta, a regente não presta, a dirigente de segurança não presta, ninguém presta, só quem presta é ele, só quem presta é ela. Essa é o tipo da virgem imprudente. Não caia na conversa, você pode ficar. Porque, veja, quando faltou o óleo, elas pediram o óleo das prudentes. Mas as prudentes disseram: não, vão comprar. Não, aqui não é para vocês não. Nós nos precavemos. A prudente, o crente prudente, irmão, ele se precave, ele é sábio, ele é cuidadoso, ele é muito cauteloso. Então, o cristão não deve ser levado por fofocas, por conversações, por dissensões, por disse-me-disse. Satanás tem dois secretários ou duas secretárias. A primeira é me disseram, a segunda é me falaram. Vou repetir: o diabo tem duas secretárias. Uma se chama me disseram
a outra é me falaram. São características da virgem nércia, que não vai para o céu e quer impedir quem quer ir de ficar, para ficar. E você e eu temos que ter discernimento para não cairmos na lábia. Imagina se essas 5 prudentes dessem do seu azeite, elas iriam ficar, iria ser tristonho, tenebroso, catastrófico, porque aqui ilustra o arrebatamento da igreja. Irmãos, igreja, Jesus está voltando, Jesus vem. Agora Jesus não vai vir buscar qualquer um, não. Jesus vem buscar, conforme diz a Bíblia, um povo santo, zeloso de boas obras. Sede santo, porque eu sou santo. É a igreja que Cristo vem buscar. E elas adormeceram. Mas diz a Bíblia, no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E todas se levantaram. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, acenderam. Mas veja, para surpresa de todas, as nécias, então se levantaram, as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu separei aqui um trecho, rapidinho vou ler. Primeiro Samuel, capítulo 3, diz: e tendo-se deitado, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de 1 Samuel. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, eis-me aqui. Vamos frisar, vamos sublinhar, como a gente fazia quando estudava, essa expressão: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Igreja do Senhor, essa palavra ela é advertível e traz para nós uma atenção dobrada. Termos o cuidado para nós não deixarmos a igreja, a nossa vida espiritual se apagar. Não deixar faltar o azeite em nossa vida. O azeite aqui indica a presença do Espírito Santo em nossa vida. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz assim: e não extingais ou não apagueis o Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 4, versículo 30: ali ele fala sobre
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Me ouçam, me escutem, dobrem vossas atenções. O arrebatamento é um acontecimento eminente. Jesus está prestes a voltar. Mas, pastor, o senhor diz baseado em quê? Pela Bíblia e pelos sinais que Deus disse que haveria de acontecer. E como vai acontecer o arrebatamento? Atenção, irmãos, o arrebatamento vai acontecer assim. O arrebatamento vai acontecer dessa forma. Quando o Espírito Santo, ele está na terra, desde a descida, naquele dia maravilhoso de Pentecostes, e ele nos selou. Aqui tem um carimbo, que quando a gente coloca ele aqui, que a gente carimba, fica registrado: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Carnaíba do Sertão, tal. Aqui está marcada essa harpa. Essa harpa está o selo que aqui foi colocado, está dizendo: esta harpa pertence à Assembleia de Deus em Carnaíba. Se por acaso alguém levar ela para ali, para colar, e chegar lá no final do mundo, alguém vai dizer: essa harpa é de um lugar chamado Assembleia de Deus. Chamado Assembleia de Deus. Por quê, irmãos? Porque é o selo do Espírito que identificará os que são de Cristo. Por isso que a palavra é: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia da redenção vai ser o dia em que Cristo virá sobre as nuvens. E aí onde está o segredo? Só vai subir quem tiver a marca, o selo, o penhor do Espírito Santo. Quem não estiver com este selo vai sofrer a maior frustração, decepção da terra. E esse dia está prestes a acontecer. Por isso que é uma advertência. Lá em Samuel, a luz da lâmpada estava quase apagando. Quem sabe não é a minha e a tua situação. A lâmpada está quase apagada. Mas vem o Espírito usando Paulo e dizendo: não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aí já estou parafraseando, unindo um versículo com o outro. Não extingais o Espírito Santo, não apague, não tire, não deixe ele sair de você. Davi cometeu um pecado de morte, mas no Salmo 51, ele vai dizer lá pelo versículo 8, uma coisa muito interessante: Senhor, eu pequei, aqui eu estou parafraseando, eu errei, eu cometi algo muito sério, muito grosso, mas deixa eu te fazer só um pedido, Deus:
não retires de mim o teu Santo Espírito. E tem crente, me permita falar, e quando eu digo tem crente, eu não estou me referindo só a Carnaíba, estou falando de modo geral. Tem muito crente deixando a luz do Espírito Santo deixar de brilhar na sua vida. Igreja, sem o Espírito Santo nós somos um vaso vazio, somos uma rosa sem perfume, somos um rio sem peixe, somos um rio sem água, somos um céu sem sol. Sem o Espírito Santo somos como uma abelha que não tem mel. Sem o Espírito Santo somos como uma casa que não tem telha. Sem o Espírito Santo somos como uma casca oca, vazia. Sem o Espírito Santo somos como uma lata vazia que só faz barulho. Mas parece que eu estou ouvindo a voz de Deus aqui no meu coração, dizendo que vai trazer um derramamento da unção do seu Espírito ainda nesta noite. Aleluia. Quem espera Jesus voltar não perde tempo, não se embaraça. Paulo disse para Timóteo: aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou ou que o alistou. Jesus está voltando. Eu preciso não falar isso, porque parece que a igreja está dormindo acerca desse negócio. A igreja deve trabalhar, fazer faculdade, estudar, deve fazer aquilo que vier a soma para fazer, mas nunca esquecendo-se de uma coisa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Agora tem um detalhe: ele vai voltar para quem é santo, para quem é santo, para quem é puro, para quem é prudente, para quem é sábio, para quem remir o tempo. Ou a gente entende isso, ou vamos sofrer a pior decepção da nossa vida. Eu concluo esse discurso, essa mensagem, trazendo à tona os versículos de Apocalipse 22. No versículo de número 12 está escrito: eis que presto venho, e venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um. Mas vamos frisar nessa parte: eis que cedo venho, venho sem demora. São palavras não de homens, não é palavra de Flávio Josefo, não é palavra de Ellen White, até porque ela nunca acertou, não é palavra de John Wesley, de Jerônimo Savonarola, não é palavra de homem qualquer, é palavra de Jesus. Eis que cedo vem. E no versículo 17 está escrito: e o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Está lá em cima Jesus bradando: eis que cedo venho. E o Espírito e a noiva, e aqui embaixo está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Jesus está dizendo: eu estou voltando. E a igreja preparada e o Espírito estão dizendo: pode vir, pode vir. Irmão, quem está pronto está dizendo: vem.
Vem, Senhor Jesus, eu estou anelando. Vem, 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 Senhor Jesus. Oh, andachoremendehai. Ele vem, ele vem, ele vem. Saltando entre as nuvens, ele vem.